Página 107 do Novo Testamento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, a sua própria carne a comer? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de fé e de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Pai, Mãe, invocamos a Tua presença para que Tu fales aos nossos corações. Tu sabes a motivação que trouxe cada pessoa aqui hoje. Tu sabes, Senhor, o que precisamos escutar de Ti. Então fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é domingo de Corpus Christi. Corpus Christi é um feriado tradicional dos cristãos, remonta inclusive ao século XIII. E ele é celebrado na quinta-feira, que foi o dia em que antecedeu a morte de Jesus. Foi o dia onde Jesus reuniu os seus discípulos e discípulas para se despedir dele, para lhes dar as últimas orientações, para lhes preparar para o que ele sabia que vinha, a sua morte, a sua imolação, o seu sacrifício. Corpus Christi, então, é um feriado que celebra a presença do corpo e do sangue de Cristo, que foi nos sacramentos que ele nos deixou. O Papa Urbano IV, lá no século XIII, ele, na verdade, todas as coisas da igreja, da religião, elas são construídas. E o Papa Urbano, ele sistematizou algo que seria importante para a igreja e é importante para nós até hoje. Né? Um momento onde nós honrássemos a pessoa de Jesus Cristo. Mas os nossos cultos cristãos, eles têm esse objetivo, honrar a pessoa de Jesus. Sim, mas esse momento, o momento de Corpus Christi, o momento do corpo de Cristo, literalmente, é um momento onde nós nos deparamos com a face humana de Jesus. Aquela face que sangrou quando foi esbofeteada, que sangrou quando teve os espinhos lhe perfurando. Por isso, um dos momentos dos cristãos nesse feriado é pedir perdão a Jesus pelo que fizeram com ele. Ele sim, ele estava predestinado, sim, ele se deu pela humanidade. Mas nós fizemos isso com ele. A humanidade fez isso com ele. O sofrimento, a imolação. E também o momento da igreja protestar contra os que negavam a presença de Deus nos elementos da Eucaristia. Porque a última ceia simboliza para nós, cristãos, o último momento presencial do corpo de Cristo com os seus seguidores. E algumas pessoas, historicamente, negavam esse momento. E diziam, não tem importância, aquilo foi uma janta comum, um jantar, um encontro que teve antes dele ir para o sacrifício. Não, pelo contrário, na nossa construção cristã, o movimento da ceia, que nós chamamos de Eucaristia, é um momento onde nós relembramos dominicalmente o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que ele se deu, e deu o seu corpo, e deu o seu sangue por nós,
Então, este não é simplesmente um feriado a mais para a gente ir para a praia, para a gente fazer uma viagem legal, ou para a gente cumprir um ritual numa igreja. Não, Corpus Christi é algo mais. Né? E algo mais que remonta a uma tradição aí de mais de 1000 anos. Né? Lembremos, então, de agradecer o dom da Eucaristia. A Eucaristia, a Santa Ceia, ela é um dom que Jesus nos legou. Né? Ela, de fato, nos é o alimento espiritual, o alimento para as nossas almas, que Jesus nos legou. Bom, feito esse recorte histórico, eu quero falar um pouquinho sobre as leituras que a gente fez hoje. A primeira leitura, ela fala da fome que o povo passou no deserto, lá no seu êxodo. Né? 40 anos peregrinando em busca da terra prometida, com alguns momentos de fartura, mas a grande maioria de momentos de muita dureza, vivendo no deserto, passando sede, passando a privação de alimentos, porque o deserto é uma terra árida, né? Não dá para plantar, para semear, enfim. E Deus proveu ao seu povo o pão através do maná que vinha do céu e a água que se tirava das rochas. E aí eu pergunto para vocês, qual é a nossa fome hoje? Quais são os desertos que a gente atravessa hoje? Qual é a fome da nossa sociedade? O que a gente precisa hoje? Cada um de nós passa pelo seu deserto. E juntos, a nossa sociedade também tem os seus desertos. A desigualdade social, a injustiça. Só tem uma coisa para falar. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Às vezes as nossas lutas diárias são em busca das questões materiais, que são importantíssimas. A gente precisa sim comer, precisa sim beber, precisa ter uma moradia decente, precisa ter um emprego decente. Mas isso basta para nós? Nem só de pão viverá o ser humano, mas daquilo que provém da boca de Deus. Nos evangelhos, né? No evangelho que a gente acabou de ler aqui, Jesus Cristo nos oferece seu próprio corpo, seu próprio sangue. Visualiza uma pessoa hoje em dia chegando para nós e nos oferecendo o seu próprio corpo e o seu sangue. Como é que seria? Como é que seria isso? Eu estou aqui e vou me sacrificar por vocês. Eu vou me dar o meu corpo e o meu sangue por vocês. No mínimo seria escandaloso, né? Insano, né? Vocês acham que foi diferente lá atrás? Michel, está com a Bíblia? Então abre aí não, vai um pouquinho mais abaixo do Evangelho. João 6 e lê o 60 e o 61. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Um pouco antropofágico, né? Nós precisamos comer Jesus para viver dele. Jesus fez-se alimento para ser assimilado e penetrar no metabolismo místico da sua igreja. Eu sou professora de biologia, então vamos lá. Metabolismo, né? Metabolismo significa mudança, transformar uma coisa em outra.
É o que acontece quando a gente come qualquer coisa. Vamos pensar naquele bolo de chocolate delicioso, com chantilly em cima e uma cerejinha bem vermelhinha. A gente come aquilo que tem farinha de trigo, gordura, açúcar, não é? E aí, aquilo que era um pedaço de bolo lindo vira o que a gente chama de bolo alimentar, né? Se a gente for ver o bolo alimentar, é muito feio. Mas é uma mistura de coisas que vai ser processada dentro da gente, vai ser transformada, vai ser metabolizada. Então o açúcar que estava ali, ele, num dado momento, vai passar para o sangue da gente. E vai ser distribuído por todos os nossos tecidos, até chegar lá em todas as células. E o açúcar dentro da célula vai ser metabolizado, vai continuar sendo metabolizado e ser transformado em ATP, que é uma molécula de energia, de força, que nos dá vida. Então, o alimento é vida. Nós precisamos nos alimentar, passar por um processo interno de transformação daquilo que entra dentro da gente, para que energia, vida, seja produzida dentro da gente. Jesus se permitiu ser isso. Um alimento que a gente come, metaboliza e transforma-se em vida dentro da gente. Jesus, alimento. Bom, a palavra vida, quando a gente fala na vida, em vida, a primeira coisa que a gente pensa é em alimento mesmo. Lembra aquele ditado da avó? Ó, saco vazio não para em pé? Né? Ou quando a gente está doente, todo mundo corre para fazer uma canjinha, para fazer uma comida mais reforçada, porque a gente está fraco, está frágil, então tem que comer para ter força, para ganhar energia. Bom, o corpo de Cristo fez-se carne para a gente comer, para a gente se alimentar. O Filho de Deus se fez carne para que nossa humanidade seja transfigurada em idêntica encarnação. A fórmula é essa: comer Jesus para ser um pouquinho de Jesus. E quem foi Jesus? Eu vejo, você está com a Bíblia também. João 13. E 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O Filho de Deus se fez carne para que nossa humanidade seja transfigurada em idêntica encarnação. Como é que nós e as outras pessoas saberão que somos a encarnação de Jesus, que a gente comeu? E nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Comer Jesus como pão, como alimento que se metaboliza dentro da gente, se transforma em energia, em vida, é entender que é através do amor que isso acontece. Mas Jesus também se fez bebida, né? Sangue. Os governantes, os reis e imperadores, enfim, da Idade Antiga, eles tinham por hábito beber o sangue dos seus guerreiros, dos seus gladiadores, porque eles entendiam que eles adquiriam, bebendo o sangue dos guerreiros, adquiriam a sua força, a sua vitalidade, o seu poder. Esse tipo de tradição acabou. E hoje o sangue, ele tem uma relação de vida com a gente, através de uma outra prática. Quem lembra que prática é? Alguém bebe sangue aí? Não. Hoje em dia, o sangue é transfundido, né? Uma prática de transfusão. Quando uma pessoa faz uma cirurgia ou sofre um acidente, tem uma grande perda de sangue, uma das primeiras coisas que se faz quando essa pessoa chega no hospital
É uma transfusão de sangue. É repor aquele líquido precioso que para aquela pessoa é vida, né? Então repor para que a vida torne ao corpo dessa pessoa. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Hemorrio, que é um hospital de pessoas com doenças sanguíneas, e trabalhava justamente nessa parte de transfusão, preparando sangue para transfusão. E eu tive a oportunidade de ver o relato de uma pessoa que tem anemia falciforme no ato da transfusão. Ela falava: quando eu estou aqui sendo transfundida, é como se a vida entrasse dentro de mim. É impressionante o poder que uma bolsinha de sangue tem numa pessoa que tem anemia falciforme. Ela entra carregada e ela sai andando com os próprios pés numa boa, por causa de uma bolsa de sangue. É impressionante. E foi o que Jesus nos deu. Tomai meu sangue. Eu dou meu corpo para vocês metabolizarem dentro de vocês, dentro do corpo de vocês, como nosso corpo místico, a igreja. Nós somos um corpo. E dou meu sangue. Sangue de Cristo, transfusão vital, sem a qual a igreja não passaria de um corpo inerte, sem vida, sem dinamismo para exercer a sua missão. Uma igreja que não se deixa transfundir pelo sangue de Cristo é uma igreja que tem uma espiritualidade vazia. Porque a vida que Cristo nos lega através do seu corpo e do seu sangue é uma vida de ação. Porque amor, se não for ação, não é nada, é discurso, é proselitismo. Então o amor tem que ser vivido nas ações, nas palavras. Amor tem que ser vivido no chão da vida. E sangue também. Sangue da vida, literalmente vida. E o sangue de Cristo não poderia ser menos do que isso. Eu fico pensando, nós, ICM, qual é a nossa missão? Para que a gente está aqui? Para ser uma igreja somente? Para vir aqui aos domingos, cumprir um ritual religioso e ir com a consciência tranquila para casa? Ah, mas eu acho que tem igreja perto da nossa casa que dá para fazer isso também. Né? Estar aqui ter o compromisso de participar desse projeto, desse ministério. Inclusive o compromisso financeiro de manter aquelas portas abertas. E somos um grupo pequeno. É mais do que isso, né, Marcão? É mais. Qual é a nossa missão? Qual é a missão da ICM? Tem que haver sentido nisso tudo. Tem que haver sentido no corpo e no sangue que Ele nos legou e que a gente come todo domingo aqui. Eu acho que a segunda leitura ela nos esclarece um pouco sobre isso. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O sentido é o corpo, o sentido de corpo. Quem é a igreja hoje? Qual é a igreja ICM? Quem somos nós? Corpo, comunidade, ok? Um pão, um único pão. O que a gente busca? Qual é um dos nossos lemas? Não é unidade na diversidade? Aprendermos a estar juntos aqui com as nossas diferenças, nossas tradições religiosas diferentes, nossas personalidades diferentes, nossa forma de pensar o mundo, de ver o mundo diferente, nossa sexualidade diferente, mas um único pão, um único corpo. O desafio é esse, a unidade na diversidade. É fácil.
eu me misturar só com meus iguais e ficar ali, na minha vidinha morninha. O desafio é estar aqui, sendo diferente e continuar juntos. O desafio é estar aqui, cumprindo o ritual litúrgico e sermos mais do que uma igreja. Termos uma missão. Aquela missão que nos diferencia. Ser só crente é muito pouco. Porque crente até o diabo é e estremece. Crer é fácil. Viver é que é o complicado. Como é que você vai transformar o corpo que você come e que dá energia para você em energia para o mundo, para a sociedade? Como é que você vai transformar o sangue de Cristo que você bebe e transformar em vida para a sociedade? A igreja, nós, igreja eu, Leia, igreja cada um de vocês, somos desafiados hoje a crer sim na presença de Cristo em nosso meio e deixar-se consagrar e transformar através da participação no banquete eucarístico. Sim, a Santa Ceia é fundamental. Sim, o momento de louvor, estarmos juntos congregando é fundamental. Claro que é. Mas isso tem que nos alimentar para algo mais. A igreja é desafiada a fazer a comunhão saltar da liturgia para a vida. Esse é o nosso desafio. A igreja é desafiada a transformar a liturgia do culto na liturgia da vida. A transformar uma comunidade de fé numa comunidade de amor, onde cabem todos. Porque o amor a ninguém exclui. Isaac, eu acho que é o momento daquela música. Já está a postos? Então a igreja, para terminar, a igreja é desafiada a ser mais do que adoradora de Jesus. Jesus espera que nós sejamos seus seguidores. Adão, lá em Gênesis, numa parte que eu não vou lembrar agora, ele olha para Eva depois da Eva prontinha. Só segura um pouquinho. Depois da Eva prontinha, fala assim: essa é corpo do meu corpo e ossos dos meus ossos. Será que Jesus, que a gente come todo domingo na Eucaristia, ele pode olhar para nós e falar: esse e essa aí é carne da minha carne, é sangue do meu sangue? Ele quer mais do que adoradores. Ele quer seguidores. O segredo é esse. Participar do banquete litúrgico, literalmente comer Jesus, sua carne e seu sangue. E que o que foi metabolizado dentro de nós surja em ações concretas lá fora na vida. Contra a exclusão, contra o preconceito, contra o desamor. Jesus quer menos adoradores e mais seguidores. E é por isso que eu convido vocês a cantarem conosco e a prepararem a sua mente e o seu coração para esse momento litúrgico que nós vamos passar aqui. O momento da Eucaristia, o momento da Santa Ceia, o momento em que nos alimentamos espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus.
Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, E nada de prender, ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver. muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos Um dia vão chegar. no banquete da festa de uns poucos, só ricos se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos Um dia vão chegar. o poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra incomodar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos Um dia vão